Oi, pessoal, bom dia. Então, vamos lá para a correção da nossa tarefa, tá? Das páginas 7, 10 e 11. Tarefas que tinham sido dadas essa semana, agora a gente vai fazer a correção, tá? Vou fazer a correção comentada aqui junto com vocês. Então, o primeiro exercício da apostila da página 7 pedia para vocês consultarem a tabela de coeficiente de condutibilidade térmica que tinha lá disponível na apostila. Eu anexei essa tabela aqui do lado para ficar mais fácil, mas vocês têm ela na apostila, tá bom? De acordo com a tabela, vocês têm que responder qual o melhor condutor e qual o melhor isolante térmico dentre esses materiais apresentados na tabela. Então, vocês podem observar ali que o ar seco em repouso é o material que tem o menor valor de condutibilidade, ou seja, ele é o pior condutor, né? Ou seja, o melhor isolante térmico. E o valor que tem o maior valor, o elemento aqui que tem o maior valor da tabela é o cobre, que tem 332 o valor dele de condutibilidade. Então, é um valor alto, isso significa que ele é o melhor condutor de todos, tá? Então, o melhor condutor é o cobre e o melhor isolante é o ar seco, devido ao valor de condutibilidade térmica deles, tá? Agora, o exercício número 2 pede para vocês completarem as frases com as palavras entre parênteses, de acordo que a afirmação fique correta, tá? Então, os valores de condutibilidade térmica sugerem que os metais são o quê? Bons ou maus condutores de calor? Bons, né? Tanto que o cobre é o melhor dos apresentados lá na tabela. E alguns animais, durante o inverno, eriçam os seus pelos para reter ar, porque o ar é um bom isolante térmico. A gente acabou de ver ali que o ar é bom isolante térmico, tá? Haja vista sua baixa condutividade térmica. Agora, exercício número 3 está falando lá sobre hotéis com paredes móveis, inclusive camas feitos de gelo. E os proprietários desses hotéis garantem que os hóspedes passam mais frio fora do que dentro do hotel. Então, de acordo com o coeficiente de condutibilidade térmica, qual seria a justificativa física para isso? Então, voltando aqui, gente, ó, o gelo, ele tem um coeficiente de condutibilidade 0,8, ou seja, ele não é bom condutor de calor, é bem baixo o valor da condutibilidade térmica dele, tá? Então, significa que ele é isolante. Então, o gelo, apesar de ser frio, né, ele é um bom isolante térmico, por causa do coeficiente dele ter baixo valor. Então, será transmitido pouco calor para fora do hotel, tá? E a temperatura lá dentro vai se manter mais alta, superior à externa, tá bom? Agora, exercício 4, tá perguntando por que os tijolos maciços são mais condutores que os tijolos feitos do mesmo material, só que porém furados, tá? Então, eu falei isso para vocês durante a aula, na explicação da aula sobre condução. Não sei se vocês lembram ou não, mas a gente acabou de ver na tabela que o ar é bom isolante térmico. Então, a diferença é que o tijolo furado, ele aprisiona ar dentro das cavidades dele, e pelo ar ser bom isolante térmico, o tijolo se torna mais isolante do que o maciço, tá bom? Exercício 5 lá, vai usar a fórmula de fluxo de calor, era o único exercício de cálculo da apostila, tá? Então, dizia que nos dias frios a gente utiliza cobertores, né, para diminuir a perda de calor para o ambiente. Então, imaginem que uma pessoa tem 1,2 metros quadrados de área, está usando um cobertor de 2,5 centímetros de espessura. A temperatura da pessoa é 37 graus, a temperatura externa é de 7 graus. Então, vocês têm que calcular lá quantas calorias serão transmitidas para o ambiente em 1 hora. Então, utilizando a fórmula do fluxo de calor, vocês têm lá K vezes A, né, que é o coeficiente vezes a área, vezes temperatura quente menos temperatura fria, divididos pelo L, que é a espessura. Então, o K é 8 vezes 10 a menos 5, como tem dado no exercício. A área, 1,2 metros quadrados, vocês vão ter que transformar para centímetro quadrado. Por quê? O coeficiente de condutibilidade térmica está em função do centímetro aqui. E esse valor não tem como transformar. Então, a gente vai ter que transformar esse aqui para centímetro, tá? Então, de metro para centímetro é vezes 100, que seria 10 ao quadrado. Por ser ao quadrado, vira vezes 10.000, tá? Então, acrescento um 10 à quarta no número aqui. Temperaturas 37,7 e a espessura aqui embaixo 2,5. Então, resolvendo tudo isso aqui, a gente chega no valor de 11,52 calorias por segundo,
tá? Isso é o que está sendo transmitido de calor através do cobertor. Mas eu não quero saber em 1 segundo, eu quero saber em 1 hora, tá? Então, como 1 hora tem 3.600 segundos, eu multiplico aqui por 3.600 e vou ter a quantidade de calor total, 41.472 calorias, tá? Esse é o fluxo de calor que passa através do cobertor. Agora, na página 10, a gente vai falar sobre a convecção, que é o segundo processo de calor que a gente estudou. Lembram lá? Acontece nos fluidos, sempre o quente sobe e o frio desce, né? Que gera aquela corrente de convecção. Então, a letra A. A convecção pode acontecer nos sólidos? Não, somente nos fluidos. Então, a primeira é falsa. A convecção pode acontecer nos líquidos? Sim, porque o líquido é fluido, né? E a letra C, sim, também, porque o gás também é fluido. Fluidos são classificados líquidos e gases. A convecção pode ocorrer no vácuo, na letra D? Não, só em meios materiais, só nos fluidos, tá? Letra E agora. A condução pode ocorrer nos sólidos? Sim, a condução pode ocorrer em qualquer meio material. Então, a letra E, a letra F e a letra G são verdadeiras, só que ela acontece mais efetivamente nos sólidos, tá? E a letra a letra H é falsa, porque ela não pode ocorrer no vácuo, só em meio material. Tem que ter partícula para o calor poder passar, tá? Agora, exercício número 2, vocês têm que completar os espaços lá com as palavras dadas entre parênteses. Chamamos de fluido toda a matéria que se encontra nas fases, líquida ou gasosa, né? Acabamos de falar ali no exercício 1. Quando um líquido ou um gás é aquecido, ele tende a aumentar o seu volume. Lembram lá que quando ele esquenta, ele dilata, tá? E, consequentemente, sua densidade diminui. Se ele dilata, ele fica mais leve, né? Então, ele vai subir. Lembram lá? O quente sobe e o frio desce. Para partes de um fluido que sejam menos densas, as partes do fluido que sejam menos densas subirão e as partes mais densas descerão, tá? O quente sobe e o frio desce. Agora, o exercício 3 é uma questão do Enem, tá falando da brisa marítima. E eu já comentei com vocês isso aqui um pouquinho quando eu falei isso na aula de calorimetria, sobre calor específico. Lá eu fiz uma pergunta para vocês de por que a areia esquenta tanto durante o dia e a água não, e por que a noite é ao contrário. Não sei se vocês lembram disso, mas é por causa do calor específico da areia, que é bem mais baixo, então ela precisa de pouco calor para aquecer, né? Enquanto a água precisa de mais calor. Só que, consequentemente, ela demora mais para esfriar também, né? A areia esquenta fácil, esfria fácil. A água demora para esquentar, demora para esfriar. Então, eles estão mostrando ali, ó, que durante o dia o ar quente fica sobre a areia e ele sobe, gerando uma área de baixa pressão. E daí vem a brisa aqui, ó, do mar em direção ao continente, tá? À noite acontece o processo inverso, ó, a brisa vai do continente em direção ao mar. O exercício quer saber por que acontece isso aqui à noite, por que tem essa inversão aqui durante a noite, tá? Então, a letra A é a correta, ó. Ela diz que o ar quente sobre a água se aquece mais, né? Porque daí à noite a areia esfriou e a água manteve a temperatura. Então, o ar quente está sobre a água. Então, ele sobe, deixa uma área de baixa pressão, causando um deslocamento do ar aqui, ó, do continente para o mar, tá? Letra A, correta. E o exercício 4, para finalizar, dizia que um arquiteto desenhou os projetos de 2 salas. Numa delas ele colocou um ar-condicionado e na outra ele colocou um aquecedor. Então, vocês têm que desenhar o movimento das massas de ar, as correntes de convecção, tá? Então, aqui está o aquecedor, o ar está saindo daqui, né, quente. Então, o ar quente fica menos denso e ele vai subir. Consequentemente, o ar frio aqui de cima, perto do teto, vai descer por se tornar mais denso. E assim gera uma corrente de convecção aqui. Aqui na letra B, vocês têm o ar-condicionado aqui em cima. Então, o ar-condicionado diminui a temperatura aqui em cima, o ar fica mais denso e desce, tá? Consequentemente, o ar que está aqui embaixo, quente, fica menos denso e vai subir, gerando aqui também uma corrente de convecção, tá bom? Então, essa era a nossa tarefa. Espero ter ajudado, esclarecido as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida que vocês ainda tenham, né? Ou se vocês ainda estão com alguma dificuldade, pode entrar em contato comigo se precisar explicar alguma coisa de novo, tá bom? Estou à disposição de vocês. Então, até a próxima!